Livro Espíritos entre Nós, 9º capítulo, 1º parágrafo. Para fazer contato. Até agora, este livro se concentrou nos espíritos. Quem são eles, como assombram e como tentam chamar nossa atenção. Talvez agora você deseje explorar o mundo dos espíritos por conta própria. Você quer mesmo ver, sentir e se comunicar com espíritos? Existe algum modo para conseguir entrar nesse mundo? Embora eu tenha meus métodos particulares de fazer contato com os espíritos, há muitos modos de invocar e entrar em contato com as regiões espirituais. Alguns são simples e requerem muito pouca preparação. Outros necessitam de um plano bem traçado e de alguns apetrechos. Sugiro que você estude cada técnica e decida qual lhe parece mais adequada. Algumas talvez exijam muito tempo e dedicação, mas lembre-se de que o resultado final pode valer a pena. Segundo parágrafo, caçadores de espíritos. As pessoas têm muita curiosidade em relação aos espíritos. São inúmeros os programas na televisão sobre o assunto, sem falar na quantidade de sites na internet, como, por exemplo, a International Ghost Hunters, caçadores internacionais de espíritos, além de lojas que oferecem material para a atividade. A tecnologia atual certamente fez com que a caça aos espíritos se tornasse mais popular do que nunca. O tempo das mesas que se moviam e dos lençóis voadores se foi. Hoje, para ver espíritos, podemos contar não apenas com óculos de visão noturna, como um espelho de registro de temperatura, dispositivos para captar energia e amplificadores de som e muitos outros instrumentos. Se deseja partir em uma expedição para fazer contato com os espíritos, você irá precisar dos ingredientes que descrevo a seguir. Intenção. Um dos fatores principais é o motivo por trás do seu desejo de fazer contato com os espíritos. Você deve ter uma intenção bem clara a respeito da razão que o leva a desejar explorar esse mundo. Quer ajudar alguém a encontrar algum parente morto? Quer trazer paz para esse espírito? Está ajudando um espírito a seguir adiante? Quer resgatar um espírito de sua atual condição atormentada? Ou está tentando fazer contato com o além como se fosse uma brincadeira ou para assustar seus amigos? Entrar em contato com os espíritos é algo que deve ser levado a sério, porque eles não gostam de brincadeiras. Você pode acabar entrando em um mundo para o qual não está preparado e sofrer consequências com as quais não será capaz de lidar. Lembre-se de que os espíritos têm o poder de ler a sua mente e de reconhecer seu medo. Se você não os respeitar e entrar no mundo deles sem conhecimento nem preparo, os resultados podem trazer efeitos negativos de ponto de vista físico, mental, emocional, tanto para você quanto para os que estiverem na sua companhia. Isso não é um jogo. Você só pode ajudar aqueles que estão perdidos se entrar na dimensão astral com consentimento de amor e compaixão em relação a todos que vai encontrar. Permissão. Se você for trabalhar em alguma propriedade, seja uma casa ou outro tipo de construção, peça permissão por escrito ao proprietário. É indispensável ter licença para entrar em uma propriedade com o propósito de investigar atividades paranormais. Procure conhecer antes, com o maior número de detalhes, a história do local,
Descubra se havia alguma outra estrutura no terreno antes da atual e pesquise para descobrir se houve algum incidente significativo no lugar, tal como incêndio, assassinato, suicídio e outros crimes. Lembre-se que a maioria das assombrações está associada a eventos passados que ocorreram em um lugar específico. Se possível, visite várias vezes o local, procurando conhecê-lo o melhor possível. E mais, é mais fácil examinar um local quando você já conhece sua disposição espacial, equipamento. Alguns equipamentos básicos são necessários para qualquer situação de caçada a espíritos. A lista a seguir pode variar dependendo da sofisticação da organização e do grupo envolvido. Um relógio, um telefone celular, um caderno para anotações, um termômetro ou scanner térmico infravermelho para medir as alterações do ambiente, uma câmera Polaroid, uma câmera 35mm com filme de alta sensibilidade e uma câmera digital, uma câmera de vídeo com tripé, para não ter que ficar segurando a filmadora a noite inteira. Um medidor de campo eletromagnético natural, gravadores de voz digital e de fita, para entrevistar e para registrar fenômenos eletrônicos de voz. Um contador Geiger para medir vazamentos de radiação, kit primeiros socorros. Preparação. Você tem de saber o que está procurando, que tipo de atividade está ocorrendo na propriedade. Se está procurando um espírito específico, qual é o tempo histórico a que ele está relacionado? Você está tentando se comunicar com um parente ou amigo do atual proprietário? Antes de começar, lembre-se do seguinte: nunca saia à caça de espíritos sozinho. Tenha pelo menos uma pessoa com você para auxiliar. Antes de entrar na propriedade ou de começar algum trabalho com o universo paranormal, sempre faça uma prece com um pedido de proteção. Certifique-se de que todo o equipamento eletrônico está carregado e de que você tem baterias extras com a carga completa. Lembre-se de que espíritos se alimentam de energia elétrica. Defina um ponto central dentro da casa para armazenar todo o equipamento, inclusive baterias e lanternas. Carregue sempre uma câmera e uma lanterna. Nunca é demais repetir. Leve baterias extras. Só permita que pessoas verdadeiramente interessadas no projeto façam parte da investigação. Não deixe que estranhos entrem na propriedade. Se está com um grupo grande, separe-o em dois para que cada metade possa examinar uma área diferente da propriedade. Grave toda e qualquer atividade, incluindo sons estranhos, luzes espontâneas ou emoções de ansiedade e medo vinda de seu grupo. Respeite tanto os mortos quanto os vivos que estão no local. Siga seu instinto. Se não se sentir seguro, abandone o lugar imediatamente. Antes de ir embora, faça uma prece de encerramento para se abençoar. Abençoar aqueles que estão com você e quaisquer espíritos que tenha encontrado. Investigação. Se resolver entrar em contato com espíritos utilizando algum dos métodos descritos aqui, por favor,
Lembre-se de que muito do seu sucesso dependerá do quanto você compreende a totalidade do processo. Além disso, é possível que você não obtenha exatamente as explicações que deseja, porque está lidando com uma dimensão completamente diferente. É importante questionar tudo o que for vivenciado e submeter essas experiências às pessoas que participam da investigação. Certifique-se de que elas tenham o mesmo compromisso com a atividade e de que haja alguém mais experiente no grupo. Não saia caçando espíritos como qualquer um. Esse é um trabalho sério. Quando for buscar uma organização paranormal, certifique-se de que ela possui as qualificações importantes para a sua investigação. As pessoas que compõem essa organização são investigadores profissionais ou exercem atividades apenas como hobby. Essa organização é válida pela comunidade científica? Há quanto tempo está em atividade? Qual o seu histórico? Já conseguiu entrar em contato com algum espírito? Quais foram as provas coletadas pela organização? Por último, você deve procurar saber por que essa organização se envolveu nesse tipo de trabalho. A intenção é importante. Faça perguntas. Hoje em dia, qualquer um pode sair por aí com uma câmera e equipamento de áudio e se dizer capaz de fazer contato com os espíritos. Se está usando equipamentos, certifique-se de que sejam artigos legítimos. As pessoas com quem você trabalha são muito importantes. Se elas não souberem o que estão fazendo, a atividade pode ser extremamente perigosa para todos os envolvidos. Terceiro parágrafo. Para fotografar espíritos. Assim como os espíritos são capazes de comunicar sua presença por meio de fotografias, nós também podemos fotografar espíritos. Durante meus workshops, é comum os participantes tirarem fotos de mim enquanto estou no palco. Enxergam-se centenas, às vezes milhares de globos luminosos à minha volta. São espíritos? Sim. Eu acredito que energias ligadas aos espíritos foram capturadas. Câmeras são essenciais para uma expedição de caça aos espíritos. Muitas pessoas já conseguiram capturar imagens em filme. Quando estiver trabalhando com fotografia de espíritos, o componente-chave é a intuição. Você pode sentir necessidade de tirar uma foto em determinado momento ou de apontar a câmera para um certo ângulo. Ouça sua voz interior. Deixe seu instinto guiá-lo. Quando for tentar capturar espíritos em filme, recomendo que faça o seguinte: escolha um só fotógrafo. Apenas uma pessoa deve tirar as fotos. As outras podem ajudar a alimentar a energia, mas a mesma pessoa deve sempre fazer as fotos. Nunca peça a um espírito que se revele. Você nunca sabe o que pode aparecer. Tire a foto apenas quando instintivamente sentir que é a hora de fazê-lo ou quando for instruído pelo espírito. Carregue consigo mais de uma câmera, muitos filmes e várias pilhas. Guarde todos os negativos ou cartões de câmera digital, porque muitas vezes a imagem só se forma depois que você olha pela primeira vez. Quero acrescentar algo que descobri sobre guardar fotos de espíritos. A melhor maneira de conservar essas imagens especiais é em um lugar escuro e coberto com uma caixa bem fechada, ou no meio de um livro,
porque é comum as fotos continuarem a se revelar sozinha. Às vezes elas aparecem se modificar com o passar dos meses e dos anos, ficando diferentes de como eram ao serem reveladas. Você talvez venha a perceber ao redor de algo luzes ou globos luminosos que não estavam lá quando a foto foi tirada. Foi o que aconteceu com a foto espiritual do meu cunhado Denis. No começo, minha irmã só enxergava o perfil dele, mas meses depois já dava para distingui-lo com certeza. E havia mais 2 espíritos ao fundo. Um deles parecia ser a minha mãe. Repito que o melhor local para se registrar espíritos, luzes, globos luminosos em filme é onde houver pessoas. Não tente procurá-los em um cemitério ou em espaços vazios. Os espíritos estão sempre próximos à energia viva e vibrante, principalmente se for a energia de seus entes queridos. 4º parágrafo. A Mulher dos Gatos. Eu ia participar como convidado de um programa de televisão quando Eva, um dos integrantes da equipe, se aproximou de mim, esbaforido, e perguntou: como se faz para eliminar espíritos da casa da gente? Sugeri que ele me explicasse a situação. Um casal de amigos meus acabou de se mudar para um sobrado da década de 1930 em Hollywood. E estão acontecendo coisas muito estranhas por lá. O que, por exemplo? Barulhos altos, portas batendo, estalos. Mais alguma coisa? Eles falaram que tiveram problemas com o encanamento. A casa tinha acabado de ser inspecionada quando eles se mudaram para lá, mas os canos estouraram. Eu mesmo já senti uma corrente de ar frio em algumas partes da casa. Eles sabiam que você iria participar do programa e me pediram que verificasse se você poderia ajudar. Para mim, isso está parecendo um espírito preso à terra, e eu sou especializado nos que já fizeram a travessia rumo à luz. Evan pareceu decepcionado. Prossegui. Mas posso ir até lá com você para tentar ver que tipo de problema está acontecendo e se consigo ajudar o espírito a seguir em frente. O rosto de Evan se iluminou. Ótimo. Vou dar a notícia aos meus amigos. Eles vão ficar muito aliviados. Vale e Lisa McNeil me receberam na sala de sua casa no fim da tarde do dia seguinte. Quando cheguei, fui apresentado a Marlene Bert e Rob, um time de caça-espíritos local. Perguntei a Lisa: por que você deseja a minha presença aqui, se já tem a sua própria equipe de caça-espíritos? Ela respondeu: achei que não faria mal engrossar as fileiras para tentarmos pegar esse espírito. Dei risada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Geralmente, eu trabalho melhor sozinho. Achei que a Marlene, obviamente a líder da equipe de caças-vampiros, não tinha gostado muito do comentário. Farei o que você quer, mas terei que pedir-lhes para ficarem fora do recinto em que eu estiver trabalhando. Eu não queria que a empolgação ou o medo deles interferissem em meus esforços. Os integrantes da equipe deram de ombro e foram para outra parte da casa. Falei um pouco sobre o mundo dos espíritos e como ele funciona. Sou capaz de sentir quando a energia de um lugar está perturbada.
Não posso prometer nada, mas farei tudo o que puder para ajudar a trazer paz a esta casa. Enquanto eu estava lá com Lisa e o Ali, um espírito entrou em foco e ficou em pé ao lado de Lisa. Há uma pessoa chamada Ralph aqui. Olhei para Lisa. Ele se encontra na luz e está conectado a você. Lisa reconheceu Ralph. Sim, é meu pai já falecido. Eu o chamei muitas vezes para proteger o Ali e eu de qualquer mal que ocorra na casa. Nesse exato momento, Marlene e sua equipe entraram na sala. Marlene exclamou em voz alta: Não estou captando nenhuma energia de espírito perto de Lisa. Isso é porque você não é médium, respondi. Marlene murmurou algo em tom irônico. Ralph está me dizendo que há duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão causando problemas. Assim que eu disse isso, Ralph sumiu e nós ficamos ali, mais desorientados que antes. Então dei início ao meu ritual para purificar a casa. Fui de cômodo em cômodo, registrando as impressões que captava. Eu conseguia dizer se havia um desequilíbrio energético ou um espírito malévolo por perto e era capaz de captar a natureza emocional dos espíritos. Comecei pela suíte principal, onde tudo parecia estar bem. Então fui até a despensa dos fundos, onde imediatamente captei a energia de uma mulher mais velha, que estava bastante aborrecida com alguma coisa. Parece que ela gosta de ficar por aqui, indo e vindo. É, Lisa, respondeu. Os armários abrem e fecham todo dia na mesma hora, bem aqui. Marlene gritou novamente, não só interferindo na minha investigação, como também afetando a energia do local, pois suas vibrações não eram boas. Fui até a sala e vi Ralph mais uma vez. Quem é a mulher que está presa à casa? Perguntei. Ele me explicou. Há uma mulher aqui desde a década de 1920. Ela está muito irritada porque tinha 17 gatos e agora não consegue achar nenhum. Ela acredita que alguém os levou e diz que não vai embora até encontrar todos. Pensei com meus botões que a mulher jamais iria sair da casa. Ralph prosseguiu. O marido dela fez a travessia para a luz e costuma vir até aqui para tentar levá-la, mas ela não o vê, pois está obcecada pelos gatos. Quando Ali e Lisa entraram, contei o que Ralph tinha dito. Incrível, disse o Ali. Vamos ter que verificar quem foram os antigos donos da casa. Marlene retornou e percebi que havia algo mudado nela. Parecia uma entidade de baixo nível espiritual. Não ousei falar nada. Ao passar por mim, ela disse: Gatos? Você está totalmente errado. Marlene foi embora com seu grupo sem saber o que havia, sem saber que ela tinha energia negativa presa a ela e a um de seus cinegrafistas, grandes caças-espíritos. Pouco tempo depois, o barulho começou para valer. Eu explicava a Ali e a Lisa a diferença entre espíritos presos à terra e aqueles que já haviam feito a travessia rumo à luz. De súbito, duas portas de armário se abriram na despensa com um som altíssimo. Fomos correndo olhar. No mesmo instante, sentimos um agradável perfume de gardênia
e algo passou na minha frente. Ah! Lisa berrou. Ela olhou para mim e disse: senti alguém me atravessar. Enquanto eu me aproximava para ajudá-la, a porta da frente se abriu sozinha e bateu contra a parede, assustando a todos. Quando olhei na direção da porta, vi um cavalheiro de aparência jovem, vestido de smoking, estendendo a mão. Compreendi que era o marido da senhora idosa que viera buscá-la para conduzi-la até a luz. Apressei-me em enviar um pensamento para o espírito que estava preso à terra. É hora de seguir seu marido e ir para casa. Ele está aqui para resgatá-la. Seus gatos estão com ele. Felizmente, não recebi nenhuma comunicação em resposta vinda dela. E fiquei sem saber se minhas palavras tinham surtido efeito. Enquanto eu mantinha os olhos no marido, vários gatos começaram a correr pela casa, pela sala, e cercaram os pés dele. Foi muito estranho. Eu prossegui, enviando continuamente pensamentos para a senhora. Imaginei que a essa altura ela já devia ter visto os gatos. Então, o marido sorriu e estendeu a mão de novo. Eu sabia que ele finalmente conseguira pegar a mão da esposa. Virei-me para Wally e Lisa, mas eles já sabiam o que eu ia dizer. Ela se foi, não é mesmo? Perguntou Lisa. Acredito que sim, respondi. Dá para sentir, a atmosfera parece ter ficado bem mais leve. Respondi. É porque agora ela se encontra onde deveria estar. O jovem casal ficou tão feliz que não parava de me agradecer. Mantenham a energia feliz e maravilhosa que vocês criaram nesta casa. E continuem espalhando a mensagem de que há vida após a morte. Quando eles me acompanharam até a porta, Lisa acendeu a luz da varanda. Olhei para baixo e engoli em seco. No segundo degrau havia um pequeno pássaro marrom com o pescoço quebrado. Talvez um dos gatos o tenha deixado aqui como prova de seu amor. Quinto capítulo: Fenômenos eletrônicos de voz. Há ocasiões em que o espírito materialista materializa o som de sua voz física em uma fita eletromagnética. É uma ocorrência conhecida como fenômeno eletrônico de voz, FEV. Caçadores de espíritos já conseguiram capturar com sucesso vozes reais de espíritos com o uso de gravadores de fita. Ao utilizar esse método, o investigador deve posicionar o gravador em uma área quente, um local onde a atividade espiritual se concentre. Durante a gravação, você não ouvirá nada, mas quando a fita for tocada, geralmente em velocidade mais lenta, palavras ou frases breves ditas por um espírito poderão ser detectadas. A maior parte dessas mensagens é benigna, ou seja, não faz sentido algum. E de vez em quando é possível compreender palavras perfeitamente. O fenômeno eletrônico de voz já foi registrado em todos os tipos de equipamentos eletrônicos, de gravadores baratos de fita cassete a radioamadores, televisores e computadores. Já tive o imenso prazer de falar com a fundadora da American Association Electronic Voice Poementa, Associação Americana de Fenômenos da Voz Eletrônica.
Saran Step, que registrou centenas de horas de vozes e sussurros de espíritos. Ela comanda uma organização incrível, conhecida no mundo todo. Sua integridade e honestidade em relação ao trabalho são inquestionáveis. Se você tem interesse no assunto, saiba que todas as vezes que investigar o mundo invisível, poderá receber mais do que pediu. As mensagens que chegam até você podem ser desde frívolas até assustadoras. Jamais me esquecerei do e-mail e depois da fita que recebi em 1997, de uma jovem muito perturbada que visitou meu site e pediu aconselhamento. Beck, que infelizmente não sabia nada a respeito de FEV, era música e engenharia de som. Era música e engenheira de som. Ela trabalhava em um estúdio improvisado em sua casa, em Santa Bárbara, na Califórnia. Bandas locais iam até o seu estúdio várias vezes por semana para gravar. Certo dia, tarde da noite, Beck trabalhava com algumas músicas que haviam sido gravadas à tarde. No meio da segunda música, ouviu claramente a voz de um homem dizendo bem rápido: "Seu pai vai morrer." Ela tocou a fita de novo várias vezes. As palavras saíam em tom muito baixo na mesa de som. Beck pensou que talvez um dos membros da banda estivesse brincando com ela. Então, no dia seguinte, quando a banda chegou ao estúdio, ela tocou a gravação para todos escutarem. A banda ficou perplexa. Beck explicou: "Meu pai e eu brigamos e faz 4 anos que não nos falamos." "Que coisa interessante", respondi. "Há alguns meses andei pensando muito nele. Fiquei achando que talvez eu devesse pegar um avião para ir ao seu encontro, para acertarmos as coisas entre nós." "E você fez isso?" "O trabalho consome todo o meu tempo e a minha energia. Ainda não pude visitá-lo." "Você conhece a voz da fita?" "Não. Eu não seria capaz de identificá-la." 2 dias depois do nosso chat na internet, Beck recebeu um telefonema de sua irmã. O pai tinha falecido. Para mim era óbvio que o espírito tentará avisá-la. Sexto parágrafo, o tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, o tabuleiro falante, como era chamado antigamente, talvez seja o método de adivinhação mais mal compreendido de toda a história. Os tabuleiros originais começaram a circular em meados do século XIX, durante a ascensão do espiritualismo. Naquela época, o tabuleiro falante consistia em uma mesa grande do tamanho das utilizadas em salas de jantar, com letras ao redor da borda. Um indicador triangular chamado planchete era utilizado para apontar as letras. As pessoas colocavam os dedos na planchete e faziam perguntas. A planchete se movia de uma letra para outra, formando mensagens vindas do mundo dos espíritos. Apesar de o visual ter mudado drasticamente nos últimos 100 anos, o tabuleiro ainda é utilizado do mesmo modo para fazer contato com espíritos. Creio que o tabuleiro Ouija já foi tema de muitas histórias falsas sobre possessão demoníaca, influência de entidades e até mesmo esquizofrenia, devido à ignorância, falta de informação
e vários sistemas de crenças religiosas. Na verdade, o tabuleiro pode ser utilizado para ajudar qualquer pessoa a abrir seu caminho. A princípio, é semelhante ao de uma bola de cristal, um pêndulo, cartas de tarô ou diversos outros instrumentos criados para possibilitar percepções mais profundas. Se você utiliza o tabuleiro ou Ouija por um bom motivo e do jeito correto, é possível aumentar sua capacidade sensitiva usado incorretamente, ele pode deixar o usuário exposto a entidades mais baixas e menos evoluídas. E a energias negativas. Antes de se envolver em qualquer trabalho metafísico, você precisa adquirir uma compreensão plena do instrumento utilizado e nutrir o devido respeito por aquilo que está pedindo que aconteça. Estar bem protegido é essencial. Comecei a usar o tabuleiro Ouija há mais de 20 anos e nunca tive qualquer problema com o apego indesejado de espíritos ou qualquer coisa de natureza negativa. Talvez você fique surpreso em saber que desenvolvi algumas das minhas habilidades mediúnicas de discernimento trabalhando com o tabuleiro Ouija. Pouco depois de me mudar para Los Angeles, conheci minha querida amiga Carol Schumacher, que também é uma pessoa altamente intuitiva. Estávamos em sua casa certa noite quando ela me propôs usar o tabuleiro. Eu não tinha a menor ideia do que fosse, pensei que se tratasse de um tabuleiro de xadrez. Carol me esclareceu. Não, eu estou falando do tabuleiro Ouija. Eu o utilizava com minha tia Vini para descobrir o que iria acontecer nos próximos meses. Era como ouvir uma previsão do tempo. Como eu sabia que Carol era uma pessoa bastante equilibrada, concordei. Ela me deu um rápido curso básico sobre como utilizar o tabuleiro. Purifico o espaço, acendendo incenso para afastar do local as energias indesejáveis ou inferiores, que ela chama de dispersivas. Pegue uma vasilha e encha de água. Ela agirá como condutor da energia dos espíritos e ajudará a transmitir energia. Uma observação. Você já notou como é frequente ter percepções quando se está no chuveiro ou no banheiro? A água é um excelente condutor de energia. Acenda uma vela para atrair uma luz de proteção ao redor de todos os participantes. Coloque música agradável ao fundo, música suave. Pode ajudar a elevar a vibração a um nível muito alto. A próxima e mais importante parte do ritual é passar vários minutos meditando e se concentrando. Carol disse para eu me concentrar no amor e visualizar uma luz branca ao nosso redor. Fizemos isso por cerca de 10 minutos. Comecei a me sentir maravilhoso e leve. Abrimos os olhos e colocamos os dedos na planchete. Carol explicou que os espíritos iriam se mesclar às nossas auras e nos influenciariam para que movêssemos o indicador de uma letra para outra. Você provavelmente vai sentir o estado emocional e a personalidade dos espíritos, disse ela. Bom, eu estava pronto. Imediatamente senti uma incrível sensação de formigamento nas mãos. Olhei para a Carol e ela me perguntou: está sentindo um formigamento? Assenti. De repente, a planchete começou a traçar círculos em velocidade altíssima. Era quase impossível segurá-la.
Olhei para Carol atônito. É você quem está fazendo isso? Não, James. É o espírito. Eles fazem isso para aumentar a energia antes de conseguir falar. Senti uma onda de eletricidade agradável correr através de mim. Também senti uma quantidade enorme de amor. Carol e eu olhamos para o tabuleiro e ela começou a formar as seguintes palavras. James, eu sou o anjo do amor. Sou seu guia espiritual. Eu trabalharei com você para trazer outras almas para a luz da compreensão da verdade. Senti como se aquela fosse uma reafirmação da minha vocação espiritual. Aquilo soava absolutamente correto e real. A sessão continuou por mais algumas horas. Outras almas, como o pai de Carol, sua tia Vini e sua avó, apareceram e fizeram previsões para o nosso futuro. Muitas dessas previsões se confirmaram. Fiquei muito grato a Carol. Passamos vários anos mexendo com o tabuleiro, algumas vezes por mês, e isso certamente auxiliou o meu desenvolvimento espiritual. Alguns dias depois da primeira sessão, eu estava em uma livraria de livros esotéricos. Quando me virei para o balcão ao lado do caixa, vi uma fita de música espiritual chamada Angel Love, Anjo do Amor. Então, eu a comprei. 7º parágrafo, sonhos. Durante meus workshops, uma das primeiras perguntas que faço à plateia é: quantos de vocês já tiveram sonhos com um ente querido que faleceu? Cerca de 90% dos participantes costumam erguer a mão. Todos afirmam que quando tem um sonho com um ente querido, a experiência parece extremamente real. Alguns admitem que nem desejam acordar. Isso é bastante compreensível. Eu acredito que essa experiência pareça tão real porque à noite, quando dormimos, nosso corpo espiritual sai do corpo físico e vai para outro lado. Lá visitamos nossos entes queridos, guias, animais de estimação e almas gêmeas de vidas passadas. É por isso que as pessoas dizem que quando querem encontrar a solução para um problema muito difícil, é aconselhável dormir um pouco. Acredito que seja possível avaliar melhor qualquer problema quando se está fora da realidade consciente, em um lugar onde seja possível entender a totalidade da experiência e partir de um ponto de vista espiritual. Se deseja fazer contato com membros de sua família de maneira fácil e segura, pouco antes de dormir, peça aos seus entes queridos que apareçam em seus sonhos. Em poucos dias, ou talvez dentro de uma semana, você os verá. Recomendo também que você mantenha um diário de sonhos ao lado da cama, para poder registrar rapidamente o que sonhou assim que acordar. Quanto mais tempo se passa depois do sonho, mais provável será que você o esqueça. Se você quer conhecer seu guia espiritual, peça-lhe para aparecer em seus sonhos e lhe dizer que tipo de guia ele ou ela é, em seu trabalho consiste e que em seu trabalho consiste. Pode acreditar, isso funciona. Incorporei uma técnica em um dos meus CDs de meditação para ajudar as pessoas a reconhecerem seus guias. Recebi inúmeros e-mails de pessoas que não apenas puderam ver seus guias, mas se surpreenderam com quem apareceu. 8º parágrafo, mediunidade. Um médium é um indivíduo que tem a capacidade de fazer contato com o mundo espiritual por meio de fenômenos psíquicos de natureza física ou mental.
Como médium mental, tenho diversas habilidades que possibilitam-me comunicar com o além, incluindo clarividência, normalmente conhecida como segunda visão. A clarividência é o meio pelo qual um médium pode visualizar espíritos, ver cenas, símbolos ou imagens com uma visão mental. Clareaudiência. Clareaudiência. Utilizando esta forma de mediunidade, o médium é capaz de ouvir vozes de espíritos ou de ler os pensamentos dos espíritos que vêm à sua mente. Clarissensibilidade. Esta é a forma mais comum de mediunidade mental. O médium consegue captar e sentir a energia de espírito, assim como seu estado emocional e sua personalidade. O outro tipo de médium é o físico. É mais difícil encontrar médiuns com esse tipo de habilidade nos dias de hoje. Esse é um dom fenomenal que exibe os seguintes atributos. Transfiguração. O espírito sobrepõe seu rosto ao do médium e os que estiverem presentes no recinto serão capazes de enxergar as características da face de alguém que já faleceu. Aportes. Objetos completamente sólidos podem se materializar do nada através de um médium físico. Com frequência, os espíritos podem fazer aparecer moedas, flores, chaves ou pedras. Escrita automática. O médium físico é capaz de escrever mensagens sobre a influência de um espírito, dependendo do nível de interação entre o espírito e o médium. A caligrafia do próprio espírito pode aparecer. Transe ou canal de transe. O médium cai em transe e permite que o espírito tome conta de seu corpo. Há muitos graus de transe, do profundo ao leve. O transe profundo é a melhor maneira de um espírito se comunicar com eficiência máxima. Materialização. Sob as condições adequadas, o espírito drena do médium e de outros à sua volta uma substância conhecida como ectoplasma, manipulando-a para que consiga assumir uma forma física. Voz direta. Neste caso, mais uma vez, o espírito drena o ectoplasma do médium e cria uma caixa vocal artificial. O espírito concentra suas energias nessa caixa e fala com sua voz terrena. Nono parágrafo. O médium físico Leslie Flint. Quando eu estava desenvolvendo minhas habilidades mediúnicas, tive a maravilhosa oportunidade de conviver com uma alma muito gentil. Brian E. Rust. Foi a primeira pessoa que descobriu minha habilidade. Todo verão, Brian recebia Leslie Flint, o médium físico sobre o qual falei. Leslie tinha quase 80 anos e raramente demonstrava suas habilidades em público. Mas quando viajava para os Estados Unidos, fazia uma sessão mediúnica para Brian e outros convidados. Tive a sorte de estar presente em 4 dessas sessões. Em cada uma delas, experimentei uma forte sensação de ansiedade e incerteza. Realmente era preciso ter coragem para ficar sentado no escuro, escutando vozes do além. Eram 19h e 10 de nós estávamos espremidos no quarto dos fundos do sobrado de Brian. Como Leslie era um médium físico do tipo voz direta, o recinto tinha que estar totalmente às escuras
para que o ectoplasma se manifestasse. Eu estava sentado em um sofá entre um homem e uma mulher. Fazia calor, pois isso aconteceu durante o verão. Quando Brian apagou as luzes, fui imediatamente transportado de volta à infância, quando me reunia com amigos em uma tenda no porão para contar histórias de espíritos, cada uma mais assustadora que a outra. Senti um grande desconforto. A única coisa que eu escutava era o som das pessoas respirando enquanto esperavam que os espíritos fizessem contato. Passamos os 20 minutos seguintes conversando sobre amenidades e vendo o ectoplasma lenta e delicadamente sair do nariz e da boca de Leslie, criando uma laringe artificial. De repente, senti em volta do pescoço um frio extremo que desceu até as pernas. Outras pessoas sentiram o mesmo. Alguém viu um espírito? Perguntei. Não, ainda não, responderam em coro. De repente, um som agudo e penetrante irrompeu no ar e uma voz gritou de dentro da escuridão. Agora vocês estão me ouvindo? Era o sotaque londrino de Mickey, o líder espiritual de Leslie. Mickey era um garoto que entregava jornais no início do século XX e morrera atropelado por uma carroça. Mickey era o controle de Leslie. Ele organizava os espíritos que iriam falar conosco. Eu escutava a voz de Mickey vindo do meio do teto. Ele falava muito alto. Sua voz parecia estar saindo de um megafone. Leslie observou. Mickey parece estar com bastante energia esta noite. Eu estava perplexo com a situação toda. A sensação era de ter embarcado em uma jornada imprevisível rumo ao desconhecido, vivendo uma experiência que só acontece uma vez na vida. Mickey fez um comentário para cada pessoa no recinto. Quando chegou a minha vez, exclamou: "Ah, você é James. Alguém já lhe disse que você tem poderes psíquicos?" Já disseram sim, Mickey. Gritei, todo nervoso. No mesmo instante, ele replicou: "Bom, então o que você está fazendo a respeito disso?" "Estou participando de um ciclo de desenvolvimento", respondi. Então ele foi embora, deixando-nos trêmulos. Mickey trouxe vários outros espíritos que desejavam entrar em contato com alguém que estava ali. Fiquei esperando que algum conhecido fizesse contato para eu ter certeza de que aquilo eu estava ouvindo era real. Finalmente aconteceu. Uma voz de homem com sotaque francês chamou: "Está me ouvindo? Está me ouvindo? Quero falar com James. Quero falar com James." Quase desmaiei. Pensei: o que esse francês quer comigo? "James, você é o sensitivo. Tem dons psíquicos e é uma pessoa criativa. Sabe? Quando eu estava no seu mundo, eu era um artista. James, estamos trabalhando com você. Temos muitos planos para você, meu amigo. Você não vai entender agora o que eu vou dizer, mas no futuro vai saber do que eu estava falando. Estamos olhando você, meu amigo. Está ouvindo? Um dia você vai escrever livros e ajudar muita gente. Vai viajar sobre a água para ajudar muitas pessoas. Está me entendendo?" Fiquei extremamente nervoso. Mais tarde, pude ouvir tudo em uma gravação. Naquele momento, perguntei: "Minha mãe está por aí?" O francês respondeu: "Espere." Então Mickey interrompeu: "Sua mãe tinha problemas cardíacos?" "Tinha sim, Mickey." "Ela está aí?" "Está sim. Espere um pouco."
O momento que eu esperava finalmente chegou. Ouvi a voz de minha mãe, que morrera havia 7 anos. Jamie, está me ouvindo? Comecei a chorar. Estou sim, mamãe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ela disse. Então a energia começou a falhar e ela desapareceu. Aquela foi uma das experiências mais felizes que já tive. Está registrada em uma fita que me permite reviver cada momento. O mais espantoso é que as informações dadas pelo francês não fizeram o menor sentido para mim em 1987, mas compreendi depois que meu primeiro livro, Conversando com os Espíritos, foi publicado em 1997. Atravessei oceanos para promover o livro. Essa descrição serve apenas para ilustrar que há sempre algum espírito ao nosso lado. Posso garantir.